Oi, pessoal do PapMan! É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Luciano Monteiro de Castro e é sempre um privilégio participar do PapMan. Eu fico emocionado e admirado com os colegas que dedicam esse período, que geralmente é para férias, para descanso, e vocês estão aqui dedicando para melhorar, né, para se aperfeiçoar. Então a gente espera que, mais uma vez, esse evento seja muito útil para vocês e inspire vocês a continuarem aprendendo e melhorando a prática de sala de aula e, principalmente, vocês continuem estudando matemática, né, para poder ensinar melhor matemática também. E o tema de hoje é como da vez passada, né, a gente está continuando o tema do PapMan de julho de 2023, problemas de Olimpíada em sala de aula. Agora é a parte 2. Olimpíadas de Matemática, em princípio, surgiram para destacar os melhores, né, para selecionar os melhores e premiar os melhores em matemática, em diversos níveis. Tem as Olimpíadas Internacionais, aí tem as equipes que o Brasil manda para Olimpíadas Internacionais, né? Mas a verdade é que descobre-se, cada ano que passa, né, a gente descobre que os problemas que são normalmente propostos em Olimpíadas de Matemática, por serem diferentes, interessantes, divertidos e instigarem a curiosidade natural dos alunos pela matemática, são ferramentas que podem ser utilizadas para muito mais do que somente selecionar ou estimular os melhores, né, os que vão se destacar e que vão ganhar prêmios, mas que serve para ajudar todos os alunos a aprenderem o que é a matemática de verdade, né? O propósito da matemática é resolver problemas e para você conseguir dedicar o tempo, né, necessário, né, e passar pelas frustrações necessárias para resolver problemas que realmente valem a pena, você precisa estar motivado para isso. O problema tem que ser interessante, tem que instigar você a buscar as soluções. E os problemas de Olimpíada fazem isso. Tanto é que, hoje em dia, diversas universidades já estão usando resultados em Olimpíadas de Matemática para fazer a seleção dos seus alunos, né, como uma alternativa para o vestibular. Então, cada ano que passa, essa cultura de Olimpíada de Matemática ela está se ampliando porque traz muitos benefícios, principalmente para os alunos, que são o nosso foco principal, certo? E eu vou mais uma vez recorrer como motivação ao nosso amado mestre Elon Lages Lima, que no seu livro Matemática e Ensino disse o seguinte: a perseverança, a dedicação e a ordem no trabalho são qualidades indispensáveis para o estudo da matemática. E aqui a gente pode ver isso em duas vias, né? Quer dizer, é importante você ter perseverança, dedicação e ordem para estudar bem e aprender matemática, segundo o nosso mestre Elon Lages Lima, mas o contrário também é verdade. Você estudar matemática de maneira adequada vai te ajudar a desenvolver perseverança, dedicação e ordem no trabalho, que são virtudes que vão te ajudar também em outras áreas da vida, não só no estudo. E eu acredito que na vez passada nós falamos razoavelmente bem de perseverança e dedicação, e são, digamos, virtudes mais conhecidas, mais faladas, né? Mas achei interessante o mestre Elon citar aí também a virtude da ordem. E aí eu tirei essa citação de Francisco José de Almeida, que tem esse livro sobre a virtude da ordem, né? E essa é uma frase que está na divulgação do livro, né?
que a ordem é como essas estacas fundas que sustentam o edifício. Seu destino é enterrar-se, aguentar sem aparecer. Se alguma vez aparece, é porque o edifício desabou. E é assim, né, essa virtude da ordem que o mestre Elon cita, ela fica realmente escondida, e principalmente ela fica escondida quando o trabalho é bem feito, né? Ao ponto que a falta dela acaba ficando aparente, a falta de ordem acaba ficando aparente quando o trabalho não é bem feito. A gente sabe muito bem disso, né? Em sala de aula, quando uma aula não está funcionando bem, aparece a desordem, né? E ao contrário, quando a aula está funcionando bem, mesmo aulas com muita participação dos alunos, que inclusive é o que eu proponho, vamos falar sobre isso hoje, inclusive aulas com muita participação dos alunos, quando funciona bem, a ordem está ali mesmo que ela não apareça, né? Aliás, deixa eu voltar aqui. Falando sobre ordem, eu estava refletindo sobre esse formato do Papimen, né, em que vocês assistem a aula no YouTube. E eu estava refletindo sobre isso. Poxa, agora a gente tem essas ferramentas, né, como o YouTube, para fazer a aula chegar em várias pessoas, em vários lugares, e tem essa comodidade de assistir a qualquer momento, etc. Tem uma boa comodidade que é poder fazer pause, né? Dar pause na aula, que é algo que pode ser bem útil. Hoje a gente vai falar de problemas de matemática. Vale muito a pena você dar um pause quando tiver o enunciado de um problema, para parar para pensar um pouco no problema antes de assistir, né? E eu estava pensando nisso e estava pensando também no perigo que é, né? Se você não tiver ordem, se você não entender que você está usando a ferramenta, no caso do YouTube, para trabalhar, para assistir aula, etc., que perigos você corre, né? Você está lá no YouTube, de repente aparece uma sugestão de uma coisa aqui, uma sugestão de outra coisa ali. Se você for descuidado, você pode cair naquele buraco negro dos vídeos divertidos e interessantes, e às vezes você corre o risco de ser resgatado 2 dias depois, né, em estado catatônico, não é isso? Então, como é importante nós termos ordem no nosso trabalho. E o tema principal de hoje, bom, além de falar de problemas de matemática, né, eu queria propor para você uma estratégia, uma possível estratégia, que é a que eu mais uso nas minhas aulas, né, para ordenar o seu trabalho em sala de aula. De fato, a gente pode extrapolar essa estratégia também para quando você ou seus alunos, quando estiverem até mesmo trabalhando individualmente na resolução de problemas difíceis ou interessantes de matemática, tá? E a estratégia é a seguinte, nesta ordem. Começar pelo problema. Falamos um pouco disso na aula anterior, né? Enfim, se alguém por acaso não assistiu a aula anterior, eu recomendo que assista. Essa é uma ordem mais comum no leste europeu, eu tenho muita inspiração no leste europeu. Gosto da maneira como a matemática é ensinada no leste europeu, né? Rússia, Romênia, Bulgária, Polônia, Hungria, né? As Olimpíadas de Matemática surgiram na Hungria. E o centro da atividade tem que ser o problema. Aqui, né? Não só no Brasil, né, diria mais no Ocidente, né, na Europa Ocidental, por exemplo, nas Américas em geral, predomina um método de ensino, não só para matemática, outras disciplinas também, mas em particular para matemática, predomina um método, uma estratégia de ensino que é, primeiro, ensinar para os alunos os nomes, as técnicas, fórmulas, né,
e depois mostrar os problemas para os quais essas fórmulas ou essas técnicas podem ser úteis. E muitas vezes a gente cai na rotina. A gente falou disso na aula passada, tá? Então vale a pena olhar. Quem não olhou, estou me repetindo muito nisso, né? Mas enfim. Porém, isso é muito arriscado, porque quando você mostra um método, uma fórmula, uma técnica, sem a motivação, sem o aluno sentir a necessidade de aprender aquilo, o mais comum é que ele esqueça. Fora que isso acaba fazendo com que, em geral, se demore muito a chegar em exemplos realmente interessantes, realmente desafiadores, e às vezes nem se chega nesses exemplos. Então eu gosto e proponho essa estratégia de começar com um problema. Isso pode ser feito em todos os níveis do ensino da matemática e com todos os assuntos. Tá? Claro que exige preparação da sua parte, exige você ordenar o seu trabalho e se preparar para isso, pensar no que você quer que os alunos aprendam e escolher bons problemas motivadores para mostrar para eles antes, mas é muito eficaz quando bem feito. Então a ideia é começar com um problema. É importante escolher bem o problema que você vai propor, dependendo da turma, dependendo do grupo, mas deve ser o primeiro ponto deve ser um problema que os alunos sejam capazes de entender, que eles entendam o enunciado, entendam o que está sendo pedido. E esse é o primeiro passo da atividade, né, de resolver problemas, é ter certeza de que você entende o problema. Essa, de fato, é a primeira ação diante de um problema, é ter certeza de que você entende o enunciado. E é, de fato, a segunda etapa dessa estratégia que eu estou propondo para vocês, que é ação. Tá? Então, ao se deparar com um problema que você precisa resolver, o primeiro passo é agir. O que é agir? É fazer alguma coisa. Quantas vezes você já não ouviu dos alunos coisas desse tipo? Ou você mesmo falou para você, né? Diante de um problema diferente, curioso, você lê o enunciado e diz, caramba, eu não sei o que fazer aqui. O que eu faço para resolver esse problema? Aí, um erro comum é, diante de um problema que você não sabe resolver, é de cara já procurar a solução. Hoje, com a internet, com tantos recursos, é muito fácil procurar soluções prontas para os problemas. Esse é um erro muito comum. Né? Claro, não é que você nunca vai fazer isso, a gente vai usar os recursos, mas se você quer realmente aprender, você precisa dedicar tempo para, de fato, pensar nos problemas. Então, essa ação que está aqui não é, porque também é uma ação, né? Ir lá procurar a solução do problema, certo? Mas não é isso que eu quero dizer. A ação é uma ação na direção de tentar resolver o problema. Ou, primeiro passo, uma ação na direção de entender melhor o enunciado do problema. E tem várias coisas que você pode fazer aqui. Também falamos disso na aula anterior, mas você pode olhar versões mais simples do problema, dar valores, se tem incógnitas no problema, você dá valores para a incógnita para entender melhor o que está acontecendo. Né? Focar na pergunta do problema, trabalhar de trás para frente a partir da pergunta. Várias estratégias, várias ações que você pode tomar. E aqui o grande segredo é você fazer alguma coisa. Agir, não ficar parado. Fazendo alguma coisa, um desenho, exemplos, alguma coisa você consegue fazer na direção de melhorar a sua compreensão do problema ou do que você pode fazer para tentar resolver o problema. E quando a gente está em grupo, é legal, eu gosto de deixar um tempo para todo mundo agir individualmente primeiro, cada um pensa, faz os seus exemplos, desenvolve as suas formas de tentar entender melhor o enunciado. Primeiro é bom certificar que todo mundo entende o enunciado e depois começam as tentativas de resolver. Alguém pode falar, eu acho que eu resolvi um caso particular, acho que eu resolvi um problema parecido e tal. E aí depois vem essa fase tão rica que é de discutir, fazer uma discussão sobre as ideias que aparecerem. E aí nesse ponto, o
o trabalho ordenado do professor tem muito a ver com o professor orientar o trabalho sem aparecer muito, né? A gente viu aí uma frase que é a virtude da ordem, aquela que fica no fundo, não aparece muito. Então, se você ordenar bem o trabalho, você vai observar e identificar oportunidades de dar pequenas dicas ou pequenas orientações sobre o que os alunos estão fazendo para colocá-los no caminho certo ou para colocá-los num caminho que eles consigam explorar melhor ideias que apareceram. Mas essa fase da discussão ela é muito rica e, claro, sempre tem aquela preocupação nossa de professor, mas será que tem tempo na sala de aula para fazer isso? É verdade, a gente tem que administrar bem o tempo, mas essa fase de discussão, ela pode ser simulada também quando você está sozinho, quando você não tem ninguém com quem discutir o problema. Tá, mas você pode... Primeiro você pode discutir com você mesmo, que é um jeito que a gente acaba usando para pensar. Você não pensa assim, muitas vezes, fazendo perguntas para você mesmo? Então, isso é algo que vale a pena. Essa fase de discussão, você tenta discutir com você mesmo, tenta fazer perguntas para você mesmo que possam ser interessantes, né? E quanto mais você participa de atividades coletivas de resolução de problemas, mais você vai adquirir esse hábito de fazer perguntas certas, né? Tem algum problema parecido? Eu já resolvi um problema parecido com esse? Né? A pergunta do problema, tem alguma coisa que eu não vi ainda na pergunta do problema que pode me ajudar? Dá para pensar de trás para frente? Tem algum dado do enunciado que eu ainda não usei? Tem várias perguntas que você pode fazer que acabam tendo esse formato de discussão, mesmo que você esteja pensando com você mesmo. E, finalmente, você está assistindo um vídeo, por exemplo, como é esse aqui, e no vídeo tem um professor ou alguém resolvendo um problema, você pode simular essa discussão com o próprio vídeo, ou com um livro que tem a solução. Você pode simular essa discussão, porque em vez de você, por exemplo, no caso do vídeo, em vez de você ficar sentado no sofá só assistindo o professor resolver o problema, você pode, como eu falei antes, usar o recurso de dar pause, que é você pensa no problema, e aí depois de pensar, resolvendo ou não o problema, você continua o vídeo e vê o vídeo ou lê a solução no livro até o ponto em que tem uma ideia nova que você não tinha pensado. Aí você dá pausa ou para de ler, fecha o livro e tenta continuar por conta própria. Isso é uma maneira de simular essa discussão que é tão rica para a gente pegar ideias novas, né, e aproveitar as sugestões de outras pessoas, usar a mente de outras pessoas para alimentar a nossa própria mente. E aí, claro, depois da discussão, pode aparecer uma solução ou várias soluções. Eu gosto de colocar aqui no plural. Podem aparecer soluções. Normalmente vão aparecer soluções se, por exemplo, já tem uma solução num livro, que você, depois de pensar um pouco, você olha. Mas, enfim, idealmente, a turma discutindo chega em uma ou mais soluções. E depois disso, depois das soluções, e claro, as soluções têm que ser verificadas, né? Você tem que ver, a solução está certa mesmo, por que está certa. Estudar as soluções. Mais do que estudar, escrever, às vezes simplificar a solução, porque depois que a solução aparece, muitas vezes a gente consegue enxugar os passos que realmente levaram à solução, né? E só então aparecem os métodos. É sempre bom analisar as soluções que apareceram para o problema para ver que tipo de método pode ser extraído dessa solução. E claro, você, professor, que está preparando bem a sua aula, você muitas vezes já tem na sua cabeça que métodos você vai ensinar para os alunos depois que eles resolverem o problema que você propôs. Mas isso é muito mais eficiente, porque depois que eles se engajaram nesse processo de resolver o problema e tiveram dúvidas e cometeram erros e analisaram os erros que eles cometeram, é muito mais fácil eles absorverem os métodos. Porque eles entenderam, primeiro eles entenderam o quão difícil é resolver aquele problema. Então, eles já ficam mais ligados. Caramba, tem um método aqui que vai me ajudar a resolver esse tipo de problema? Tem, e o método apareceu aqui na solução, olha só.
É um momento que você pode propor outros problemas em que você pode usar um método parecido, né? E tudo isso aqui é o que eu chamo de experiência. Que, claro, depois que você resolveu vários problemas desse jeito, e aí você desenvolveu os seus métodos, isso é a sua experiência, a bagagem que você consegue carregar com você, que vai te ajudar a quê? A resolver novos problemas. Então, essa sua experiência, ela vai ser usada, pode e irá ser usada, para você, seguindo o mesmo método, né, agindo, discutindo, chegando nas soluções e extraindo dessa discussão e dessas soluções novos métodos. E esse é um processo contínuo de aprendizado. Você vai ganhando cada experiência que você obtém resolvendo um problema, você e seus alunos, né, obtêm resolvendo um problema, vira uma bagagem, vira ferramenta que você consegue usar para novos problemas. Tá? Então, essa é uma sugestão de uma forma de ordenar o trabalho de resolução de problemas em sala de aula, e isso pode ser usado para ensinar qualquer conteúdo de matemática que normalmente em livros didáticos brasileiros, né, enfim, o mais tradicional é fazer na ordem inversa, né? É começar explicando um método, uma fórmula, etc., para depois ver os exemplos. Então, a sugestão é inverter o processo, começar de um problema, tem que ser um problema interessante. E problemas de Olimpíada podem ajudar muito nisso. E agora eu queria mostrar alguns exemplos, fazer alguns exemplos com vocês de problemas recentes de Olimpíada. E aí, claro, esse é um processo que eu recomendo que você faça, que você procure, né, as provas de Olimpíadas de Matemática, leia os problemas, pense nesses problemas e de cada problema desse você pode extrair ideias de aulas que você pode fazer em que esse problema é o centro. Tá? O primeiro problema é da Canguru de Matemática, que é uma prova muito boa, que é feita por uma comissão internacional de professores muito engajados em tornar a matemática acessível e interessante para muita gente. Então é uma prova ótima. Tem vários níveis, mas é legal que esse primeiro problema que eu vou mostrar para vocês, eu tirei da prova do nível P, e eu não verifiquei, mas é um problema que deve estar em outros níveis também, e poderia estar perfeitamente em outros níveis também. Tá? Então, está aí o enunciado, ó, o mapa mostra 5 cidades, na verdade, esse aqui eu vou copiar no quadro, para a gente poder falar melhor dele. Vamos lá. Começa de qualquer lugar aqui? Então, o problema 1, apesar de ficou a numeração aí também, é ABCDE, né? Então, vou fazer um esquema simplificado aqui, né? E aí tem os números 7, 2, 6, 4, 5. Então, eu e você podemos imaginar como seria propor um problema desses para alguma turma nossa. E, de novo, é um problema que dá para propor para turma de todas as idades, dá para fazer no ensino médio, dá para fazer no ensino fundamental, dá para fazer em séries iniciais do ensino fundamental. Né? Mas você consegue imaginar que vários alunos vão fazer um problema como esse na tentativa e erro, vão olhar e vários vão conseguir resolver. Né? São poucos números e tal, não é muito difícil. Mas aí, claro, pode aparecer, pode não aparecer. Aparecendo, ótimo, mas não aparecendo, é bom o professor indicar, de preferência fazendo perguntas, na medida do possível, para que os próprios alunos cheguem na solução. E uma pergunta pode ser, será que tem um jeito mais rápido? E se fossem muitas
muitas mais pontos, muitos mais números, né? Será que não teria um atalho, um método que a gente poderia usar? E aí deve aparecer, como você já deve ter pensado, né? Deve aparecer a ideia que, pensando, aliás, é um bom problema para pensar de trás para frente, né? Pensando de trás para frente, se tem duas... É cidades que ele fala aí, né? Isso, cidades. Se tem duas cidades e o caminho por aqui tem o mesmo tamanho do caminho por ali, na verdade, cada caminho desse é metade do total, né? Da volta inteira, certo? Então faz muito sentido a gente calcular quanto vale a volta inteira, né? 7 mais 2, 9, mais 6, 15, mais 4, 19, mais 5, 24. 24 é a volta inteira, a metade de 24 é 12. Então a gente sabe que nós sabemos que estamos procurando dois caminhos de tamanho 12, certo? E agora fica muito mais fácil, né? Salta aos olhos aqui 7 mais 5, 12. Então, eu acho que eu errei as letras, né? O A é aqui. E aí a gente identifica B e E. Claro que é bom ver que é a única solução, certo? Mas é muito simples ver que nenhuma outra soma dá 12. E, claro, se essa aqui deu 12, eu nem preciso conferir, mas eu vou, né, conferir. Mas nem precisava conferir, que do outro lado também soma 12, né? 2 mais 6 mais 4 soma 12. Então, é um bom problema porque ele é super acessível por tentativa e erro, né? É um problema fácil, mas ao mesmo tempo que ele é acessível por tentativa e erro, a gente consegue chegar em um método, né? Em algo que ajuda a resolver mais rápido e que pode ser usado em outros problemas mais complicados. Aí o próprio professor pode criar um problema da mesma natureza, só que com números mais complicados, para os alunos poderem apreciar que, de fato, pensar assim de trás para frente, ter uma meta de onde eu quero chegar, que é descobrir a metade aqui para depois procurar como isso pode ser útil, certo? Vamos ver mais um? Então, eu achei legal tirar um problema da OBMAP Mirim, mas um problema que pode perfeitamente ser proposto no ensino médio, né? É um problema de geometria espacial, que é um tema importante para o ensino médio, mas que também é trabalhado, né, nas séries iniciais e por isso apareceu esse ano nessa prova muito interessante da OBMAP Mirim. Tá? Então, vamos deixar na tela um tempo esse enunciado para o pessoal ver, né? Um cubo de 2 centímetros de lado foi dividido em 4 peças iguais. Qual das alternativas abaixo pode ser uma dessas peças? Esse é um bom momento para você dar para fazer uma pausa no vídeo, dar um pausa nesse vídeo e tentar fazer por conta própria, né? Mas vamos lá. A letra a gente vê que é metade do cubo, né? Bom, eu não li o enunciado junto com vocês, né? Mas a gente quer saber qual dessas peças podem ser um exemplo de uma peça em que se dividiu o cubo em 4 partes iguais, né? Então, essa primeira aqui tem 2 aqui, 2 aqui, e o cubo tem lado 2, né? É 2 centímetros, eu vou colocar só 2. Então, esse pedaço aqui, a gente percebe que é metade do cubo, né? Porque uma outra peça igual pode ser colocada aqui, né? Igual aqui quer dizer congruente, né? Pode ser colocada aqui para fazer o cubo e são só 2 peças, né? A gente faz um corte, né? Um corte perpendicular a uma face, passando
pela diagonal da face, aí a gente obtém duas peças desse tamanho. Tá? E, enfim, acho que a gente pode só falar, né? Isso, coloca por favor aí, isso. Essa do item B, é legal observar que é a mesma peça do item A, né? Só está posicionada diferente. A peça do item C, na verdade, o cubo pode ser dividido em 8 peças como essas, né? Porque é um cubinho de aresta 1. Então, são 8 cubinhos de aresta 1 que cabem, né, num cubo. A letra D é outra metade de cubo, né? Agora, o corte é paralelo. O corte é por um plano perpendicular a uma face e o plano também é paralelo a uma aresta, né? Uma aresta dessa face. E aí você corta em 2 pedaços, aí só pode ser a letra E, né? De fato, a letra E, eu posso até aproveitar essa figura, porque nós podemos fazer esse corte aqui no cubo e depois um corte por aqui, né? E aí nós obtemos exatamente 4 pedaços como esses, né? Certo? 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo, por essa posição. De novo, não é um problema difícil, mas é um problema interessante para por exemplo, no ensino médio, para uma introdução ao tema de geometria espacial. Todo mundo conhece um cubo, e isso pode gerar uma série de... Enfim, aí só depende da criatividade do professor, porque, repara, eu mesmo ao descrever os cortes, eu falei plano perpendicular, plano paralelo a não sei o quê, plano... Então, em vez da gente começar uma aula de geometria espacial falando, ó, plano paralelo é isso, plano perpendicular é isso, aresta não sei o que é isso, para depois dar alguns exemplos, nós podemos utilizar um problema como esse, curioso, divertido, para, ao longo da solução, ir comentando a nomenclatura que a gente precisa que os alunos entendam, né? Então, essa é a ideia geral, certo? Vamos ver mais um? Ó, problema da OBMAP, se não me engano, ele estava no nível 1, mas eu não olhei as outras provas. Esse é outro problema que podia estar perfeitamente numa prova do ensino médio. E enfim, claro que isso é relativo, é subjetivo, né? Você pode ter uma opinião diferente. Mas eu acho um problema muito legal. Quer dizer, o cara perdeu, o cara tem um relógio de ponteiro, mas perdeu o ponteiro dos minutos. E aí a gente percebe que, entendendo matemática, você não precisa do ponteiro de minutos para saber, dos minutos para saber a hora, né? Olhando apenas o ponteiro das horas, é possível saber a hora. Não é legal isso? Eu acho legal. Ó, lê comigo aí. Paulinho tem um relógio que só tem o ponteiro das horas. Um dia ele saiu de casa pela manhã, quando o ponteiro das horas apontava exatamente para o 32º minuto, conforme mostrado na figura. Aí você confere na figura que está mesmo no 32º minuto, né? Ao voltar para casa à tarde, o ponteiro das horas apontava exatamente para o 11º minuto. Quanto tempo ele esteve fora de casa? Espera aí, esse foi o 2. Bom, não preciso falar para vocês que tipo de conteúdo a gente consegue explorar partindo desse problema, né? Tem muita coisa aqui, proporcionalidade, ângulos, obviamente, né? E dependendo do que você quer mostrar para os seus alunos, você pode variar o foco, né? É sempre bom aproveitar todas as ideias dos alunos, mas uma aula sobre ângulos, né, ou, digamos,
uma turma em que você quer trabalhar o conceito de ângulos, né? Você pode fazer perguntas sobre os ângulos aqui, inspirado nesse problema. Mas também você pode resolver esse problema sem mencionar o conceito de ângulo. Você pode fazer por proporcionalidade, né? Eu sempre acho legal ver que ideias aparecem na turma e a partir daí explorar com eles. Mas às vezes a gente tem uma meta clara para o final da aula, né? E se esse é o caso, aí você direciona a turma para o que você quer. Então, o ponteiro das horas, mas eu particularmente acho bem legal esse conceito, né, de que, olha, o ponteiro dos minutos está ali para dar um conforto visual, mas você não precisa dele para saber a hora, né? Então, vamos ler. Ele saiu de manhã e voltou à tarde. Então você sabe que o tempo transcorrido foi menos de um dia, com certeza. Provavelmente aí menos de meio-dia, talvez, né? Menos de 12 horas. Porque, claro, isso sim, podia ser o dia seguinte e tal, aí seria diferente. Mas quando ele voltou, estava no 11º minuto. Então, onde é que é o 11º minuto? Bom, 12, 1, 2. No 2 é o 10º minuto, né? Então, o 11º minuto é uma marquinha depois do 2. É isso, como eu falei, é um conforto ter o ponteiro dos minutos, porque o ponteiro das horas geralmente é menorzinho, né? Então é mais difícil a gente determinar isso. E agora é uma questão de descobrir quanto tempo passou, né? Quanto tempo ele esteve fora de casa. Eu estou dando uma pausa natural aqui, porque o meu instinto é dar um tempo para vocês pensarem, mas você pode dar pausa aí, né? Então, de novo, tem várias maneiras de resolver esse problema, é um problema ótimo para discussão. Alunos aqui vão talvez falar dos ângulos, outros vão falar de outra coisa. Mas uma forma, na minha opinião, bem tranquila de resolver esse problema, e natural, é fazer a seguinte observação. O ponteiro das horas demora, claro, 1 hora para ir de um número cheio desse qualquer para outro número cheio. Como entre os números tem 5 divisões, né? Parei para pensar se eram 5 mesmo, mas são, né? São 5 divisões, porque aqui é hora e 5 minutos, aqui é hora e 10 minutos, né? Vai de 5 em 5, não é isso? Certo. E claro, como 1 hora tem 60 minutos, esses 60 minutos ficam divididos em 5 pedacinhos iguais, né? Então, cada pedacinho tem 20 minutos. Então, a gente sabe que o ponteiro das horas, para percorrer cada espacinho desse entre 2 marquinhas, quaisquer, ou que seria o minuto, né, do ponteiro dos minutos, ele demora 20 minutos. E agora fica fácil, né? Nós podemos, inclusive, fazer... eu aqui faria o seguinte, eu faria, se o ponteiro das horas, né? Bom, quando o ponteiro das horas passa do 12, de 6 a 12 seriam 6 horas, né? Digamos, passando 2 espacinhos, né?
Então, ele passando 2 espacinhos dos 12 seriam 6 horas, aqui 7, aqui 8. Então, não é muito difícil entender que quando o ponteiro chegar aqui, no 12º minuto, né, usando a anotação do enunciado, quando o ponteiro chegar aqui no 12º minuto, passam-se 8 horas, certo? Como nós paramos na marquinha anterior a essa, o tempo é 20 minutos menos, né? Quer dizer, a gente parou 20 minutos antes de percorrerem, ou de se passarem 8 horas. Então, aqui são 7 horas e 40 minutos o tempo percorrido, né? Enfim, uma possibilidade de muitas. Agora, de novo, você pode, se você está pensando em ângulos, é legal, é uma pergunta que dá para fazer aqui nesse problema, né? Você pergunta qual é o ângulo aqui, né? E o ângulo, esse ângulo vai ser diretamente proporcional ao tempo que passou, né? E a gente também podia pensar nas velocidades do ponteiro. Parece talvez complicado demais para esse problema, mas é outra ideia que pode ser explorada com esse problema, né? Então aqui tem muita coisa, né? Tem geometria, tem proporcionalidade, né? E tem essa curiosidade, né, que pode instigar, podia até ser um jeito de começar a aula, né? Vem cá, você já viu o relógio de ponteiro, né? Então, o ponteiro dos minutos é realmente necessário? Uma boa pergunta. Ótimo. Vamos ver mais um? Bom, como sempre, o tempo no Papman passa muito rápido. Mas legal. Era esse mesmo que eu queria ver agora. Porque agora eu queria comentar com vocês sobre 2 Olimpíadas em particular, mas claro que tem mais, né? Mas essas 2 eu acho particularmente instrutivas, e isso é algo que vale a pena incorporar na nossa prática didática, né? Ao olhar um problema que pode ser interessante, vale muito a pena nós dividirmos pelo menos uma possível solução, né? Vale a pena nós dividirmos em etapas e talvez, por exemplo, se é uma prova, como é o caso da prova da UBMEP e da OPM, da Olimpíada Paulista de Matemática, são as 2 Olimpíadas que eu queria citar, eu trouxe uns exemplos. Essas são 2 provas que elas têm esse formato, né, de questão discursiva. A questão discursiva está dividida em itens, e esses itens são muito bem escolhidos por quem propôs o problema para dar uma orientação de possível solução. Então, são problemas que, digamos, se fossem só o último item, o problema seria muito mais difícil, mas como tem os itens anteriores para orientar, o problema fica mais acessível. E assim, é uma prova que ensina. É um jeito, na verdade, de, na prova, colocar essa simulação de discussão sobre a qual a gente estava conversando aqui. Então, são 2 fontes, tem mais, né? Mas eu acho que essas são as 2 fontes que são consistentes nesse formato. Tem outras Olimpíadas que às vezes fazem isso, né? Mas a Olimpíada Paulista de Matemática e a OBMEP, elas consistentemente elaboram questões com esse formato. Então, essas questões são muito boas para, por exemplo, numa prova que você propõe aos seus alunos, ou num trabalho individual que você propõe para os seus alunos, é uma fonte muito boa de questões com esse formato, que já deixam os itens separados de uma maneira que orienta o pensamento do aluno. E eu estimulo você a adquirir esse hábito de
pegar uma questão que você acha legal, que você quer propor para os seus alunos, mas você diz, poxa, essa questão está parecendo muito difícil, aí você mesmo pode fazer essa separação em itens para propor para os seus alunos. Você já deixa pronta a questão com itens. Essa é uma estratégia que eu uso muito e funciona super bem. Você analisa uma possível solução para o problema e você mesmo divide a questão em vários itens. Com isso, você pode propor questões que seriam difíceis demais para certos alunos, mas que, ao colocar esses itens, né, orientativos, você consegue que eles percebam e dá essa sensação para eles, a sensação, não é só a sensação, dá a sensação real de que eles estão resolvendo o problema. Eles estão tendo a ajuda dos itens, mas eles estão resolvendo o problema. Tá? Então está aqui esse exemplo, ó, da OBMEP desse ano, 2023. Isso foi na prova do nível 3, se não me engano. A Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequências com esses cartões, colocando alguns deles lado a lado. Uma sequência de Aninha é chamada de especial quando para quaisquer 2 cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do número do outro. E aí tem os exemplos, né? 3 e 9, 9 é múltiplo de 3. 2 seguido do 6, 6 é múltiplo de 2. O 6 é seguido do 1, porque 6 é múltiplo de 1. E aí o 5 é seguido do 1, 5 é múltiplo de 1. Então ela é especial também. E a sequência não especial, 4 é múltiplo de 2, porém 3, que vem depois do 2, não é múltiplo de 2. Tá? E aí a letra A pede para apresentar uma sequência especial com 7 cartões, começando com 6 e 2. Bom, eu espero que você tenha dado pause, se você puder, e tenha pensado por conta própria. Né? Mas esse é um problema que, apesar de que para os itens iniciais talvez não seja necessário, mas eu gosto muito da ideia de desenhar o que nós chamamos de grafo, né? Você não precisa usar esse nome com seus alunos. Mas que é o seguinte, porque esse é um problema sobre os números de 1 a 9, em que, dado um par de números, né? Dado um certo par de números, existem 2 possibilidades. Ou esse par é permitido quer dizer, eles podem aparecer consecutivamente na sequência, ou não. Então, cada par é ou não é, está ou não está. Existe um objeto matemático próprio para isso, que é o grafo. Grafo geralmente é representado assim. Tem uns objetos chamados vértices, que a gente normalmente representa por pontos, e tem as arestas, que são ligações entre esses pontos. Eu aqui vou ligar 2 números de 1 a 9, somente se eles podem ser consecutivos na sequência. 1 pode ir com qualquer um, né? Porque 1 é divisor de todo mundo, ou todo mundo é múltiplo de 1. O 2, além de estar ligado ao 1, que é o único divisor do 2 nesse conjunto, né, além do próprio 2, o 2 só está ligado aos números pares. O 2 só está ligado aos números pares. O 3, além de estar ligado ao 1, né, ele está ligado ao 6 e ao 9 somente. 4, só tem um múltiplo de 4 aqui, que é o 8. E, claro, fazendo esse desenho, a gente já percebe algo que esse enunciado ele vai colocar lá no item C, que é para ajudar quem não percebeu. Mas o 5 só pode estar ligado no 1, né? Porque não tem múltiplo de 5 aqui mais. O 6 não tem múltiplo dele aqui, mas ele já está ligado ao 1, ao 2 e ao 3, né?
Agora o 7 também vai ter só a ligação dele com 1, porque não tem mais múltiplo de 7 aqui. E, claro, o 8 também não está ligado a mais ninguém, o 9 a mais ninguém, porque, enfim, o dobro já ultrapassa. Então, esse é o grafo. E, de novo, você não precisava fazer o grafo, mas eu gosto da ideia de ter algum tipo de representação que, nesse caso, visualmente a gente já descobre que número pode ir do lado de qual, né? E isso pode nos ajudar a... Bom, isso, na verdade, pode nos ajudar a resolver todos os itens. Então, eu comentei aqui que essa é uma questão boa, porque ela já deixa os itens que vão ajudando, né? Pensando bem, talvez... É claro, você pode fazer, você ou seus alunos podem fazer na ordem que vocês quiserem, né? Aqui, na verdade, o item C é bem mais fácil do que o A e do B, né? Aliás, boa! Eu não tinha reparado nisso, mas é outra maneira de utilizar bem esse problema. É mostrar que a gente não precisa seguir a ordem que foi sugerida aqui. A gente pode fazer inicialmente o item que a gente quiser. E o item C é, na minha opinião, o mais fácil e... Bom, e importante, né? O item C está aí para ajudar no item D. Mas o item C é realmente, né? Uma sequência que tenha o 5 e o 7 só pode ser 5, 1, 7 ou 7, 1, 5. Por quê? Porque o 5, se o 5 entrar na sequência, ele só pode ter como vizinho o 1. O 5 não tem dois números que podem ser vizinhos do 5, só o 1. Então, o 5, se entrar, tem que estar grudado no 1. E o 7, se entrar, tem que estar grudado no 1. Então, essas são as duas únicas sequências que tem o 5 e o 7 juntos, né? Por isso que isso é algo que vai ajudar no item D. Né? Então, porque o item D pede para você provar que não tem sequência com todos os cartões, mas os itens A e B pedem para você exibir sequências com 7 e 8 cartões, né? E, bom, claro, de novo, os alunos podem fazer na tentativa e erro, né? Mas uma vez que você montou um grafo, né, uma representação como essa, talvez você perceba que o que nós queremos agora é um caminho de tamanho máximo nesse grafo. Né? Como ele fala aí no item A que quer começar com 6 e 2, vamos fazer um começando com 6 e 2. Ó. Então, mas eu quero de tamanho 7, né? Então eu venho do 6 para o 2. Aí o 2, agora do 2 eu tenho várias opções, né? Eu posso ir para o 1, para o 8 ou para o 4. Não tenho nenhuma ideia brilhante, não. Vou tentar. 6, 2. O 1 vai me dar muitas opções, né? Claro, faz sentido eu usar o 1 só no final, porque eu só tenho o 5 e o 7. Para ir depois... Não, perdão. Se eu colocar o 5 ou o 7, vai ter que ser depois do 1, né? Então a gente podia tentar, por exemplo, com o 4... claro, eu posso deixar o... Isso é legal também, porque eu me enrolei para fazer o problema, mostra que ele é bom. Eu tô querendo dar
alguma ideia brilhante, né? Mas muitas vezes a gente não precisa, quer dizer, talvez seja só tentar mesmo. 4. Se eu vier para o 8, agora eu tenho que ir para o 1, né? Aí do 1 eu posso ir para o 9, do 9 eu posso ir para o 3. E eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, deu certo meio... Bom, quase sem querer. A primeira coisa que eu tentei, quase a primeira coisa que eu tentei deu certo, né? Então, tem essa sequência 6, 2, 4, 8, 1, 9, 3, tem 7, né? Isso. Tá? E o item B, a gente quer arrumar uma sequência que tenha 8. Uma sequência que tenha 8. Olha, essa sequência que a gente acabou de criar, eu estou entendendo como ela poderia ajudar no item B, né? Porque essa sequência, ela na verdade, a gente podia fechar essa sequência como um ciclo, né? Porque o 3 pode ir para o 6, né? Então é legal que essa sequência aqui, nós podemos começá-la de qualquer lugar. Então, por exemplo, se a gente começar ela do 1, dá para fazer um ciclo mesmo, né? 1, 9, 3, 6, 2, 4, 8. E a gente sabe que antes do 1 a gente pode colocar o 5 ou o 7, e aí já deu 8, né? Como a gente queria. Acho que ficou legal assim. E, claro, a resposta do item D, ela já está praticamente pronta por causa do item C, ele está aí para isso, né? E o item D é o problema mais difícil, porque você não tem que exibir, ou não basta você exibir uma sequência como nos outros itens, você tem que argumentar por que algo é impossível, então já tem um nível de abstração maior. E aí por que é impossível fazer com todos os cartões? Bom, porque o único jeito do 5 e do 7 aparecerem juntos, se você vai usar todos, você tem que usar o 5 e o 7, é desse jeito, porque o único vizinho possível do 5 é o 1 e o único vizinho possível do 7 é o 1. Então, se o 5 aparece numa sequência, ele é o primeiro, ou numa sequência com mais de 3, né? Vamos pensar assim. Se o 5 aparece numa sequência com mais de 3 cartões, ele tem que ser o primeiro ou o último. E a mesma coisa para o 7. Então, 5 e 7 não podem aparecer juntos numa sequência com mais de 3 cartões. Esse é um bom argumento para o item D. Certo? Muito bem. Eu vou não comentar esse problema 5 da UBMAP 2023, nível 3, pelo menos não por enquanto, mas fica aí como sugestão, tá, para vocês. E eu queria ir para essa outra Olimpíada, e a Olimpíada Paulista de Matemática, o nível 3, por exemplo, tem problemas que cobrem alguns temas bem interessantes, às vezes profundos de matemática, e sempre com esse formato de ter itens que ajudam o aluno a chegar em resultados muito bons, a resolver problemas realmente difíceis com a ajuda desses itens que vão orientando o pensamento. Então, eu trouxe esse problema aqui que eu achei um resultado curioso e para exemplificar para vocês, imagina, ele até fala, exato, o enunciado está muito bom, vamos ler aqui. Ó, o enunciado, ele já começa atiçando essa curiosidade, né? Você sabia que é possível recortar um triângulo qualquer de papel, ABC, em 3 pedaços e reorganizar os pedaços para formar um triângulo retângulo? Então, para por aí, olha só. Você sabia que é possível pegar um triângulo qualquer, fazer 2 cortes, né? Quer dizer, cortar em 3 pedaços, quer dizer, fazer 2 cortes. Cortar em 3 pedaços e reorganizar esses pedaços para formar um triângulo retângulo?
Então, já é legal, já é interessante, já dá para propor para os alunos e deixar eles pensando, eles tentarem. Né? Mas essa é uma questão que já está pronta para você, se você quiser fazer uma sessão com seus alunos, e aí você pode ver que tipo de conteúdo você consegue cobrir com esse problema. Tem vários interessantes que você consegue cobrir com esse problema. O trabalho de separar em itens já está pronto, então você já tem aqui uma espécie de sugestão dos passos que você pode usar para propor para os seus alunos, para eles chegarem a uma solução desse problema, ou chegarem numa prova desse resultado tão interessante, que é possível cortar qualquer triângulo em 3 pedaços e rearrumar as peças para formar um triângulo retângulo. Tá? Então tá aí o enunciado para vocês podem dar um print para guardar o enunciado se vocês quiserem ir acompanhando, mas vamos para cá para o quadro. Posso ir para lá, Gabriel? É melhor? Pode? Não. Beleza. Então, tem aqui o triângulo ABC. Esse é o problema 6 da minha lista. Tem o triângulo ABC. Tem uma reta paralela ao lado BC, passando pelo vértice A. Essa é a figura. Tem os pontos médios MN dos lados AB e AC. MN são os pontos médios. E agora, marque um ponto P qualquer sobre o lado BC. Então, ele nos propõe marcar um ponto qualquer P sobre o lado BC e ligar P até M e P até N e essas duas retas vão determinar sobre a reta paralela os pontos D e E. Então, essa é a construção que foi proposta no item A. E aí você já pode pensar aí, por que será que essa construção ajuda, né? Dá para você pensar nisso, né? Por que será que essa construção ajuda? Já dá para ir pensando nisso. E aí o item A é: mostre que se recortarmos o triângulo MBP, podemos encaixá-lo exatamente sobre o triângulo MAD, são triângulos congruentes. E no enunciado ele até diz como, né? Ele até cita que basta provar que 2 ângulos são iguais e algum lado correspondente é igual. O aluno nem precisava conhecer o caso de congruência, o enunciado até já falava para o aluno o que era o caso de congruência. O que interessa aqui é que o aluno seja capaz de argumentar, né? Então, aqui está parecendo isósceles, não, acho que não tem problema não. Mas ele fala desses aqui, né, no enunciado. MBP e MAD. Então, o primeiro item é provar que esses 2 triângulos são congruentes. Certo? E ele até dá uma indicação. Basta você mostrar que 2 ângulos são iguais, a gente já tem esses ângulos opostos pelo vértice que são automaticamente iguais, e depois a gente pode usar os famosos ângulos alternos internos
paralelas cortadas por uma transversal. Tema básico de geometria, que é sempre bom reforçar, né? E isso nos dá que esse ângulo é igual a esse, por exemplo. E claro, podia usar a soma dos ângulos do triângulo ser 180 graus, mas não é muito esforço também por alternos internos ver que esse ângulo é igual a esse. Então, de fato, os triângulos MBP e MAD têm exatamente os mesmos ângulos, então de cara já são triângulos semelhantes. São triângulos semelhantes. Para serem congruentes, nós precisamos de pelo menos um par de lados correspondentes que sejam de mesmo tamanho, que sejam congruentes. Tá? E aqui, claro, é imediato do enunciado, porque como M é ponto médio, MB é igual a MA. Isso é importante. O lado MB é o lado oposto ao ângulo que eu marquei com um tracinho aqui. E no outro triângulo também, ele é o lado oposto ao ângulo marcado por um tracinho. Quer dizer, não basta terem dois lados congruentes, tem que ser lados correspondentes congruentes, né? Então, correspondente em relação aos ângulos, né? Então, nessa ordem, o triângulo MBP é congruente ao triângulo MAD. O M é correspondente ao M, o B é correspondente ao A e o P é correspondente ao D. Por isso que MB é correspondente a MA. São lados iguais. É o caso, então, o triângulo MBP é congruente ao triângulo MAD, pelo que normalmente é conhecido como caso ALA, né? Ângulo lado, ângulo tem dois ângulos iguais, formando lá um lado que é respectivamente igual no outro triângulo, né? Beleza, esse é o item A. O item B é provar que é possível escolher o ponto P de modo que o triângulo seja retângulo, né? Eu vou pular isso, por enquanto. E depois, por que essas escolhas permitem fazer os cortes? Bom, qual é a ideia aqui, né? A ideia é... Por que essa figura tem a ver com cortar o triângulo em 3 pedaços? A ideia é fazer o corte por essas retas que foram colocadas aqui, né? PM e PN. Por quê? Porque esse pedaço de triângulo pode ser encaixado lá. E isso é importante, né? O enunciado não deixa tão claro. Nesse caso, nós podemos usar os pedaços sem virar de cabeça para baixo, né? Porque tem alguns problemas desses de recortar e montar que às vezes você precisa virar de cabeça para baixo para funcionar, né? Eu lembro até de algum agora, não vem ao caso citar, mas tem. E às vezes é bom o enunciado deixar claro. Bom, nesse caso, realmente esse enunciado não precisa deixar claro. Porque, digamos, se a gente tem um papel que tem uma cor de um lado e outra cor do outro, isso continua funcionando, né? Porque, repara, nós podemos só girar, cortando aqui esse pedaço, só girando, sem virar de cabeça para baixo, ele encaixa certinho naquela posição. E agora a gente pode fazer a mesma coisa do outro lado. E era isso que eu queria falar antes de falar do item B. É que o item A ele só fala da congruência desse com esse. E claro, o problema está deixando para o aluno a conclusão análoga, mais importante, de que este triângulo NPC também é congruente ao triângulo NEA, né? Pelo mesmo motivo de antes, né? É o mesmo motivo, é só fazer os alternos internos e o fato desse lado ser igual a esse, né? Então, a gente pode escrever aqui que analogamente o triângulo NPC é congruente ao triângulo NEA
Então, de fato, parte do item C, parte do item C, que é a ideia, né? Acho legal a gente entender a ideia do item A. A ideia de fazer essa construção qual é? É transformar o triângulo ABC, mediante esses dois cortes, no triângulo DPE. Porque esse pedaço, deixa eu fazer assim, esse pedaço aqui pode ser retirado daqui e colocado aqui, né? E esse pedaço aqui, né, cortando por aqui, esse pedaço aqui pode ser colocado lá. Então a ideia é que a gente perde esse pedaço aqui e ganha aquele, perde esse pedaço aqui e ganha aquele. Então o triângulo ABC foi transformado no triângulo PDE. O que significa o seguinte, se nós... Claro, como o ponto P aqui é qualquer ponto P pode ser usado, se nós conseguirmos escolher adequadamente o ponto P para que o triângulo seja retângulo, nós resolvemos o problema. Nós transformamos o triângulo original num triângulo retângulo, cortando em 3 pedaços e rearrumando os pedaços. Esse é o item B. É possível que o triângulo PDE seja retângulo? Esse é um momento que eu ia gostar muito de estar aqui, de vocês estarem aqui comigo, para alguém responder ao vivo. Né? E é possível como? Então aqui eu acho legal comentar com vocês que quando eu pensei nesse problema, eu aqui cometi um erro nesse ponto. Eu, por algum motivo, isso não está escrito no enunciado em lugar nenhum, mas por algum motivo eu imaginei esse ângulo aqui, o ângulo reto. Tá? E, assim, sem verificar na hora, eu pensei, por isso que porque ele fala que o ângulo A é o maior, não fala? A é o maior dos ângulos, então... tá, como A é maior dos ângulos, então vai ter uma posição aqui do ponto P em que o ângulo é reto. Mas isso não é verdade. Depois, quando... como é que eu provo? Aí eu achei que a gente tinha que provar aqui que existe essa posição. E, bom, essa é uma discussão que não está no problema. É uma discussão que vem de um erro que eu cometi ao tentar fazer o problema. Mas isso é o que vai acontecer com você nas suas aulas, se você seguir aquela estratégia que eu propus para você, ou algo parecido. Se você propõe um problema e aproveita as ideias dos alunos, vão ocorrer erros. E os erros são ótimas oportunidades de aprendizado. Né? Então, eu aqui estava complicando o problema mais do que o necessário, imaginando que o ângulo reto fosse esse. E aí o problema interessante é esse, né? Dados 2 pontos, que são o M e o N, e uma reta, como determinar um ponto aqui tal que esse ângulo é reto? Certo? Vale a pena você pensar. Como é que se resolve esse problema? Um bom problema de desenho geométrico. Né? O lugar geométrico dos pontos que formam um ângulo reto, chamado arco capaz de 90 graus, é o semicírculo passando por MN. Tá? Então, o que a gente se pergunta aqui é se o semicírculo de diâmetro, ou pode ser o círculo inteiro, na verdade, se o círculo de diâmetro MN corta ou não essa reta. E eu não vou comentar agora, que vai fugir muito do problema, tá? Mas isso não é verdade, mesmo que o A seja o maior ângulo, tá? Existem triângulos nos quais esse círculo não corta o lado BC. Então, não dá para garantir que esse ângulo vai ser reto. Mas você já viu muito antes de mim, eu sei. Sei que você já viu muito antes de mim.
Tem jeitos muito simples de conseguir esse ângulo, que esse triângulo PDE seja retângulo. Né? Acho que em vez de apagar aqui, eu vou desenhar outro que vai ser mais rápido. Ó. Basta traçar uma perpendicular aqui, né? Isso sempre é possível, certo? Escolhe esse ponto aqui para ser o P. Aí aqui ele vai ser o ponto E, e aqui você liga ao M, esse é o ponto D. E está resolvido, né? Nós podemos cortar esse pedaço, encaixar aqui, cortar esse pedaço, encaixar aqui, e como eu tracei a perpendicular, eu realmente consegui rearrumar os 3 pedaços e formar um triângulo retângulo. Visto assim, parece até fácil o problema, né? Dá até a sensação de que é fácil. Mas repara que ter essas ideias sozinho não é nada trivial. Mas é legal, é uma solução criativa, interessante, e que a OPM nos brindou aqui com itens que permitem a gente ter um pouquinho a sensação de ter descoberto, né? Não exatamente, mas é bem um jeito de quem propôs o problema e quem está fazendo a prova dialogarem, num certo sentido, né? Quem elaborou o problema está orientando quem está fazendo a prova a como resolver um problema interessante, como desenvolver uma solução criativa para um problema interessante. Certo? Vamos, né? Talvez a gente não precise comentar todo esse problema, mas acho que a gente tem tempo para comentar. Esse problema 5 da OBMAP. Tem alguns méritos esse problema, né? Tem o mérito de trabalhar com algo muito concreto, né? E que poderia estar no dia a dia dos alunos, né? A gente pode imaginar que alguma vez o aluno pode construir alguma maquete usando aqueles típicos cilindros de papelão e cobrir com alguma coisa para formar figuras. É interessante como as figuras planas geram figuras espaciais. Aqui a gente é um problema em que a gente consegue ver uma espiral no cilindro, né? Você olha a espiral no cilindro, pode parecer uma figura razoavelmente complicada, mas o que o problema está mostrando aqui é que uma espiral no cilindro é, na verdade, um triângulo retângulo. Olha que coisa simples, né? E é um dos grandes segredos da geometria espacial, é você ser capaz de usar representações planas para os objetos que aparecem, né, na sua figura tridimensional, né? Então dá uma olhada aqui nesse enunciado. Ó. Um adesivo na forma de triângulo retângulo será colado sobre a superfície lateral de uma lata cilíndrica com um dos catetos coincidindo com a altura da lata, como na figura. A altura da lata é 15 centímetros e o comprimento da circunferência da base é 12 centímetros. Aqui ele nem vai exigir que você use uma fórmula para o comprimento da circunferência, ele já te dá, né, o comprimento da circunferência, então nem vai precisar usar o π. E, bom, tem que ficar atento a isso, né? Eu vou deixar o item A para você e vou logo fazer o item B, tá? Então, o item B é, se os catetos do triângulo medem 15 centímetros e 60 centímetros,
o adesivo poderá ser enrolado 5 vezes sobre a lata. Qual será a área da superfície lateral da lata não coberta pelo adesivo? Então, um problema legal é... O enunciado até deu uma colher de chá aí de falar que ele vai poder ser enrolado 5 vezes. Você podia ter descoberto isso sozinho, né? Não é difícil, mas podia. Porque se o cateto do triângulo é 60, 60 é 5 vezes 12. 12 é o comprimento da circunferência, por isso que ao enrolar vai dar 5 voltas, né? Algo de comprimento 60, você enrola numa circunferência que tem comprimento 12, vai dar 5 voltas. E claro, o que você precisa para resolver esse problema, né? E, de novo, você vai ser mais criativo do que eu para pensar em maneiras de como apresentar uma solução como essa para os seus alunos. Idealmente, você vai ter o material, vai pedir para eles levarem um material mesmo, cartolinas, para concretizar, né, essas coisas. Mas o fato é que o cilindro ele pode ser cortado, vou fazer assim. Ele pode ser cortado aqui numa lateral, né? E desconsiderando as bases, né? A gente só precisa da lateral. O cilindro vira, na verdade, um retângulo, né? Isso é básico, porém muito importante. E como ele tem altura 15 e comprimento da circunferência da base 12, aqui você vai desenrolar a circunferência da base e aqui vai dar 12. Né? E ali é 15, certo? E claro, você pode imaginar aquele triângulo de papel já colado aqui junto com o cilindro desenrolado, aqui é 60, aqui é 15. E desse jeito fica bastante claro o que está acontecendo, né? Porque sim. É bom pensar um pouquinho, né? Quando a gente enrolar o cilindro, esse ponto vai coincidir com esse, né? Então, na verdade, o que acontece com a folha laranja aqui? Ela vai continuar daqui, né? Quando você enrolar, certo? Quando você enrolar, é como... Na verdade, a maneira de fazer isso recortando seria: recorta agora esse pedaço que ficou para fora e aí cola ele de volta aqui, né? De fato, você repete o processo, né? Sempre coincidindo essa parte de baixo com essa parte de baixo aqui, né? Porque esse ponto é que coincide com esse. Então, você continuaria desse jeito, né? Aí seria bom fazer as medidas direitinho para o desenho ficar legal. Mas, como vai dar 5 voltas, essa é a primeira volta. E então vai ser... Isso, eu teria que dividir em 5 pedaços aqui, né? Mais ou menos isso. Teriam que ser paralelas, teriam que ser igualmente espaçadas. A figura está ruim, mas eu não fiz o desenho em escala, né? Vale a pena você fazer mais bonitinho. Ficou curto aqui, né? Tinha que ser maior. Acho que não cabem. Realmente não cabem 5 aqui. Né? Por isso. Seria legal fazer o desenho em escala e tal, mas isso é o que está acontecendo, né? E, bom, aqui já... Enfim, a própria preocupação em fazer um bom desenho já nos diz, né, que isso aqui vale 3, né? É a quinta parte de 15, certo? Você pode usar
outras formas de fazer isso, outras semelhanças, né? Mas, de fato, esse método ficou até bem bom, né? Entender como a fita enrola aqui, né? Como o papel se enrola aqui, já naturalmente nos fez concluir que cada pedaço desse vale 3. E com isso você calcula a área aqui, né? Bem facilmente, que é 12 vezes 3 sobre 2, né? 18, que é o item B. E vamos fazer rapidinho o item C. O item C é, e se for 15,90? Bom, vamos fazer aqui do lado. Quer dizer, se em vez de 60 for 90. Ah, 90? Aí é mais complicado, né? Porque 90 não é múltiplo de 12. Então, 90 vai dar 7 dá 84, né? Então vai dar 7 voltas e vão sobrar 6, então são 7 voltas e meia, porque 6 é metade, certo? Então, como 90 é 7,5 vezes 12, são 7 voltas e meia. E aí como é que fica a figura? Você vê como o item A eu nem fiz, mas o item A também ajuda, né? Uma vez a gente entendeu aqui, vai ficar mais fácil determinar aqui, porque agora, nós podemos já dividir esse pedaço aqui em 7,5, né? 15 dividido por 7,5 é bem simples, dá 2, né? Então a nossa conclusão aqui é a seguinte, 12, né? Seria legal fazer. Seria legal fazer em escala. Eu não vou fazer, estou fazendo no olho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro que aqui agora eu uso o velho truque de mudar o retângulo. Então, de fato, né? Aqui é 2, 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 aqui é 1. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15, deu certo. E o final, né, do papel, a última volta, né, vai terminar bem na metade, certo? Depois das 7 voltas e meia. Então, vai terminar aqui. E os outros, para os outros, né, basta ir traçando paralelas assim, né? Que nós vamos obter o resultado, né, de enrolar o papel, certo? E agora é só ver as camadas, né? Ele pede a área do que está coberto com 3 camadas. Então, repara. Aqui tem 0 camadas, essa é a parte descoberta, né? 0 camadas. Aqui tem uma camada só, porque a gente passou na primeira volta, a segunda volta já veio por aqui, certo? O papel veio por aqui, colando por cima do que tinha antes. Então aqui tem 2 camadas, aqui tem 3 camadas, certo? E aqui já tem 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas, 7 camadas e um pedacinho aqui com 8 camadas. É isso que acontece ao enrolar. E claro, o que ele pede é a área de um paralelogramo desses aqui, né? Que é tranquilo, é base vezes altura, a base é 2, a altura é 12, né? Então a área é 12 unidades de área, 12 centímetros quadrados. Eu nem escrevi aquela outra, né?
Estou um pouquinho preocupado com o tempo, a gente passou um pouco da hora, mas é aquela história, né? A gente está com a aula gravada aí, acho que se você precisar, você assiste, você para e assiste depois, né? Nesse caso, você já vai ter feito isso, porque a gente já está no final da aula, no final do vídeo. É assim mesmo. Muito bem. Mesmo estando aqui gravando, mesmo sem ter vocês aqui ao vivo interagindo comigo, dá essa sensação de estar no Papo-Man e, como sempre, o tempo voa. Mas eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês. Espero que isso seja útil. Espero que vocês se animem a propor problemas para os seus alunos e aproveitando as ideias deles para, então, construir o conhecimento. Está aqui uma sugestão de como isso pode ser feito com alguns exemplos, tá? E por hoje é isso. Obrigado a vocês pela atenção e até a próxima.